Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod da DC, o seu canal de inspiração e informação do food service. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, como liderança, cultura organizacional e saber delegar são fatores mais importantes do que fatores externos como mercado e concorrência. E para isso, a gente trouxe um mentor de empresas, especialista em gestão de pessoas, Fábio Yudes. Mas primeiro, solta a vinheta e bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo, Fábio Yudes. Conta pra gente por que hoje em dia os donos são o principal gargalo das empresas. Olá, Camila. Olá a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com você. Sabe que você trouxe uma pergunta muito importante, porque gargalo, na realidade os donos eles são tanto a solução quanto o problema das empresas. É o que eu percebo hoje nas empresas em que eu atendo. Por quê? Eles são a solução porque eles entendem tudo sobre o negócio deles, eles sabem como conduzir. E ao mesmo tempo, eles são um problema porque muitas vezes eles enxergam os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte da empresa deles, e eles acabam por insegurança ou algo nesse sentido, acabam por não entregar, não delegar funções, centralizar demais, e aí eles acabam pegando muita coisa para eles. Então eles acabam sendo o problema também. Porque as pessoas querem evoluir dentro da empresa deles e às vezes eles não conseguem entregar isso para elas. E o que leva, Fábio, um empreendedor a querer ter o controle de tudo? Olha, o que eu percebo é que uma insegurança, porque sabe aquela história assim, só eu sei fazer aquilo do meu jeito. E cada vez que eu te entrego algo, cada vez que... Eu lembro aqui do exemplo de um cliente meu, que ele tem uma centralização enorme ao redor dele. E ele tem uma capacidade muito grande de crescimento. E aí quando eu pergunto para ele assim, vem cá, e aqui eu vou combinar contigo que eu não vou falar nomes, nem de empresas, nem de pessoas. Mas quando eu pergunto para ele assim, vem cá, por que é que outras pessoas não estão fazendo algo simples? E ele diz assim, não, mas é porque eu tenho que fazer, porque vai ser mais rápido de eu fazer. Então, isso faz com que ele acumule situações com pessoas boas ao redor dele. Quer ver? Tem uma empresa que eu me lembro, volto a dizer que eu não vou falar o nome, né? Para respeitar, enfim. Mas ele tem dois pilares muito claros dentro da empresa dele. Lá na produção, lá no administrativo, na área comercial ele ainda não conseguiu entregar. E quando tem algumas coisas pequenas administrativas, a mesa dele é desse tamanho de papel. E ele diz assim, não, mas quem tem que fazer sou eu. Tá, mas por que quem tem que fazer é você? Não, mas é que se eu for entregar demora muito e eu não sei se ela vai fazer no tempo que eu preciso. Tá, mas calma aí. O que você poderia fazer a mais nesse tempo em que você está resolvendo burocracia? E quando eu pergunto isso, ele não sabe me responder, porque realmente a gente não para pensar quando a gente está no olho do furacão. Então é por isso que eles deixam para eles recebem e fica para eles aquele controle, por receio ou insegurança das pessoas não fazerem como eles acreditam que deveria ser feito. Eles sabem fazer. Isso é uma crença que vem, logicamente, lá de trabalhos anteriores, de pessoas que eles delegaram e não entregaram aquilo que eles queriam. Então tem uma série de fatores que faz com que eles acabem ficando para eles. E nem sempre é culpa deles, né? E que tipo de prejuízos que tu vê que isso gera dentro dos negócios? Estresse, prejuízo para o próprio negócio. Você quer ver um exemplo? Alguns dias atrás eu estava tomando café com um cliente e eu perguntei, ele me falando que o mercado estava mais ou menos para ele. E eu perguntei para ele, por que está mais ou menos o mercado? Fábio, as vendas não aumentam, meu time comercial não está rodando, não sei o que está acontecendo. E aí então vamos lá. Quais são os teus principais clientes? E ele começou a me falar. 5 principais. Ok, qual foi a última vez que você visitou eles para relacionar? E ele parou, ficou me olhando assim, e aí ele começou a rir. Tá, Fábio, já estou entendendo o que você está querendo me dizer. Tá, então, o problema está onde? Está no governo, no mercado ou no teu tempo de qualidade para fazer aquilo que você deveria fazer? Quanto tempo hoje você está tirando para o estratégico? Ele não soube me responder. Porque realmente aquilo que ele precisa fazer ele não está fazendo. Ele está fazendo aquilo que ele quer fazer, ou seja, operacional. Eu estou falando isso, Camila, de empresas
com faturamento entre 500 mil, R$1 milhão por mês, que poderiam prosperar cada vez mais, certo? E essas empresas têm um grande prejuízo, quando o dono está muito focado na operação. Tem uma outra empresa que eu estou atendendo aqui que me chama bastante atenção, que essa empresa tem os 3 pilares claros. Agora, me chama atenção porque alguns dias atrás eu testemunhei uma delegação dele. Eu quero que você faça isso. Ok. Não entregou prazo, e cada vez que a pessoa se movia e fazia do jeito dela, ele chegava dizendo, não é isso que eu quero fazer, não é dessa forma que eu quero que você faça de outra forma. Ou seja, a pessoa perdeu tempo e ela entendeu que o dono tem que validar a todo momento. Então, isso é uma forma também de sabotagem do processo e de dizer quem toma a decisão sou eu. Então, você vai fazendo até que eu te diga que deu. Então, nada fica claro. Então, o processo acaba demorando demais. Coisas simples demoram demais para acontecer. E por que tu acredita que tem tanta gente com dificuldade de delegar hoje? Tem algo que eu tenho visto muito, chamado preciosismo. Eu não sei o que delegar, eu não sei por que eu tenho que delegar, eu não sei para quem delegar. E quando eu sei que eu preciso delegar, eu vou lá e eu entrego, muitas vezes eu delargo. Bom, vem cá, qual é a diferença entre delegar e delargar? Delegar é um processo, onde você entende o que você precisa delegar, você sabe que isso é importante delegar, você demonstra essa importância para quem você está delegando, e essa pessoa precisa se sentir valorizada por fazer aquilo. Isso é delegação. Quando ela tem clareza do que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer, qual é a importância, e que ela é importante nesse processo, ela faz. Porque ela sabe a importância disso. Agora, quando eu delargo, que é, ó Camila, a partir de agora você vai fazer isso, e vai fazer, e eu já estou mostrando que é porque eu não quero mais fazer, não porque você é importante. Eu não quero mais fazer. Então, você recebe isso já com a tua sensação, a minha sensação quando eu recebo isso é de que lá vou eu fazer algo que a Camila não quer mais fazer, então vou eu fazer. Então a minha sensação já é de desvalorização. Então para eu fazer isso sem vontade, o risco é muito grande. Então muitas vezes quando acontece isso, quem delegou muitas vezes pega de volta o processo e diz assim, não adianta delegar porque a pessoa não quer. Uhum. E como que a gente faz para então começar a delegar com segurança, né, e confiança? Excelente pergunta. Tem alguns princípios, né, que nós conhecemos de relações humanas que vem lá do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que falam sobre geração de confiança, sobre você construir sintonia com as pessoas. Quando eu consigo construir esse nível de confiança com as pessoas, eu vou entender também o que eu posso entregar para elas para delegar. E tem algo, Camila, que eu tenho implantado nas empresas chamada DRD, Descrição de Resultado de Desempenho. O que é esse documento? Primeiro ponto, qual é o teu papel na empresa? Olhando para resultado, não para tarefa. Por quê? Quando eu pergunto para as pessoas assim, Camila, qual é o teu papel na empresa? Controlar o financeiro, gerenciar, vender. Não, isso aí é uma tarefa que você faz. Mas tudo isso que você faz é para quê? É para que resultado? Bom, quando a pessoa tem clareza do papel dela, um exemplo prático, vamos lá. Área comercial. Quando a pessoa entende que o papel da área comercial, quem é responsável pelo comercial, por exemplo, é esgotar a capacidade produtiva da empresa, bom, como é que eu faço para esgotar a capacidade produtiva? Eu começo a pensar assim, que resultado que eu preciso entregar para ela? O que eu espero de você de resultado é que você tenha um volume de faturamento de X reais, que você venda tantas unidades por mês, enfim, resultados claros que eu espero de você. A partir daí, Camila, vem, para que você entregue esse resultado, o que você precisa fazer. Bom, aí eu mostro para você o que você precisa fazer. E uma das coisas que a gente não se dá conta quando eu falo no fazer é que tipo de formação que eu preciso ter para entregar o resultado que você espera. E aí primeira coisa, o que eu preciso ter, quais são os resultados, o que eu preciso fazer para atingir esse resultado, e a terceira camada é quais as habilidades que eu preciso desenvolver.
quando eu falo em habilidades, pode ser sensibilidade, pode ser humildade, pode ser foco, pode ser flexibilidade. E aí tem uma série de habilidades que eu preciso desenvolver para entregar algo diferente. Então, perceba que nós estamos saindo um pouquinho fora do fator externo, para eu poder dizer o seguinte, vem cá, o que eu preciso entregar dentro da minha empresa? O que eu preciso tentar na minha empresa para que isso aconteça? Vamos falar de um exemplo. A gente está falando para um público aqui de restaurantes, né? Sim. Maravilha. Qual é a experiência que você que está nos assistindo está entregando para o seu cliente? Você quer ver um exemplo muito prático que me surpreendeu? Não posso falar o nome de restaurante aqui, né? Não estão patrocinando, então melhor não. Então, assim, algum tempo atrás eu estava jantando numa pizzaria. Vou deixar, pelo menos vou deixar nas entrelinhas aqui. E eu tenho uma filha pequena. Eu tenho 2 filhos, né? Um maior, que ele estava lá no Espaço Kids, e tem uma filha pequena, que na época ali estava com 1 aninho mais ou menos. E nós jantando naquela pizzaria, e a pequena começou a bater o sono nela, né? E ela querendo dormir e tal, e não estava deixando nós jantar. O garçom chegou do nosso lado e perguntou se eu gostaria de uma cama para ela. Eu pensei, cama? Como assim cama? Desde quando que um restaurante vai ter uma cama? Eu disse, aceito. Que bom que você tem. Okay. Ele foi lá, buscou uma caminha com uma almofadinha, nós botamos a nenê deitada naquela caminha, enquanto ela dormia, nós jantávamos. Uau, eu tirei foto daquilo, postei nas redes sociais, digo, meu Deus, olha só que espetáculo isso. Agora me conta, isso é governo? Eu não sei qual é o nível de comunicação que esse restaurante implementou lá, mas para mim isso é a união entre liderança e gestão. Por quê? A gestão é o que as pessoas precisam fazer. Liderança, como é que eu estou comunicando isso? E como que as pessoas estão recebendo isso para que não precise o dono estar lá para fazer aquilo acontecer. Mas sim o garçom chegar lá e me oferecer algo que para mim não estava no cardápio e nem uma obrigação. Era algo que para mim foi um brinde, uma experiência espetacular de eu colocar e dizer, meu Deus, olha só, para onde eu vou na próxima vez? Que ele estava transmitindo, né, a vontade do dono ali com clareza, né? Exato. É uma equipe engajada que tem uma visão clara do que é da cultura, né? Aí está. E aí nós entramos no fator cultura, né? Vem cá. Qual é a missão dessa empresa? O que está claro lá para a empresa? O que a empresa trouxe lá como missão para com os seus clientes? Será que esse garçom, ele sabe da missão da empresa? Bom, eu acredito que se a missão é essa, se é deixar os clientes satisfeitos, confortáveis, e, enfim, e com os 10% no final garantido, pode ter certeza que eu cheguei no caixa lá, eu não questionei pagar nada a mais, porque a experiência para mim foi fantástica. E como que tu vê hoje que a gente consegue, então, estar construindo uma equipe que veste a camisa da empresa? Então, Camila, primeiro de tudo, o que a equipe sabe sobre a empresa? Eu tenho um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvo quando eu acesso uma empresa, quando eu começo o trabalho na empresa, é entender assim, vem cá, qual é a visão da empresa, qual é a missão dessa empresa e quais são os valores que não são negociáveis. E quando eu vou perguntar sobre isso, por vezes vem teorias. Eu digo, não. Primeiro, o que vocês, como donos, estão enxergando para daqui a 5 anos? Se não tem clareza, a gente precisa clarear isso. Por quê? Como é que eu vou atender, como é que eu vou conduzir a minha empresa sem eu saber o endereço do GPS? Se eu vou fazer uma viagem, por exemplo, se eu não colocar um endereço, eu posso encher o tanque do carro e ir para qualquer lugar. E ir para lugar nenhum ao mesmo tempo. Então eu gasto muita energia sem saber para onde eu estou indo. Então quando eu tenho essa visão clara, eu já olho para a missão. Bom, qual é a missão? O que eu preciso entregar para o meu cliente? E quais são os valores que eu não posso negociar dentro do negócio? No momento em que eu, como dono, eu deixo isso claro, eu clareio para mim, né? Como é que eu faço para comunicar isso para a equipe? E aí,
já entra a seleção natural, né, Camila? Porque as pessoas que, por exemplo, quando se fala em valores como pessoas, os valores da minha equipe, das pessoas, elas combinam com os valores da empresa? Porque se não combina, daí entra o fator rotatividade, entra algumas outras coisas. E também, vamos lá, hoje eu estava ouvindo até o Caíto Maia, ele falando da forma com que ele gera a empresa dele e quantas mil pessoas trabalham com ele. Como é que ele envolve essas pessoas. Então, ele vai lá para relacionar com essas pessoas. Então, o dono da empresa, vamos falar sobre empresas que prosperam e que valorizam as pessoas, né? Vamos lá, a própria Avan. Quando você vê lá o Luciano Hang, olha as ações que ele faz para os funcionários dele, para os colaboradores. Ele trata como funcionários, são os colaboradores. Ele vai lá, ele valoriza, ele chega próximo, ele vai visitar as lojas. As grandes empresas hoje, os CEOs vão visitar as lojas. Alguns dias atrás eu estava falando com um cliente meu e perguntei assim, você tem visitado os seus clientes? Fábio, eu tenho visitado. Uau, tu conversou com o dono? Não, eu fui lá para ver que se está sendo atendido. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, conversa com o dono. Te mostra. Mostra para o teu cliente lá, enfim, para a empresa que é teu cliente, para dizer assim, eu estou aqui para saber se você está sendo bem atendido. Para ver se você precisa de algo, se o meu representante, o meu vendedor, a pessoa que traz o nome da minha empresa, para ver se ele está te atendendo como deveria atender. Bom, e aí que eu vou entender o seguinte, qual é a estratégia que eu tenho para minha empresa? Muitas empresas elas pensam assim, qual é a estratégia que eu vou trabalhar na minha empresa? Onde é que está a melhor estratégia? E aí quando a gente pensa assim, vamos reunir ali na sala de reunião para falar da melhor estratégia. Bom, quem pode nos dizer o que está certo e o que está errado, né? Então, bom, talvez o nosso cliente lá na ponta possa nos dizer, olha, o que eu estou gostando é isso, o que precisa melhorar tal coisa. Agora, nem sempre são os meus representantes, são os meus vendedores. Tem um vídeo, que agora eu não lembro o nome, enfim, que é o garçom que está lá na mesa. E que daí o pessoal começa a dizer, mas você é garçom? Ele, sim, eu tô de garçom. Tá, mas por que tu tá de garçom? Você comprou um restaurante? Sim, eu comprei, mas por que você tá de garçom? É porque o garçom é o meu vendedor. É para eu entender quais são os pontos, o que eu preciso melhorar e o que tá bom. Para aí eu trazer lá para a gestão, para a estratégia e saber quais são as estratégias, qual é o plano estratégico da minha empresa. Então é o meu cliente que tem essa resposta, nem sempre sou eu, né? Ou não sou eu, né? Afinal de contas. Sim. E como que a gente faz para a gente formar líderes que vão estar ali, né, nos representando e também tendo esse olhar, né, observador com o cliente? Formar líderes. Nós temos duas formas, Camila, de formar líderes que eu percebo. O primeiro delas é entender se a minha programação, se aquilo que está acontecendo na minha empresa, o que eu vou entregar para o liderado. Então, tem pessoas dentro da empresa que eu preciso, tem formatos dentro da empresa que eu preciso encontrar quem entregar algo, quem eu formar, e se tem pessoas interessadas. E tem pessoas dentro da empresa que elas fazem tão bem, mas tão bem o trabalho delas, que eu, como líder, eu preciso encontrar algo para entregar para elas. Então, perceba, vamos lá. Normalmente acontece o seguinte, eu estou com a minha empresa acontecendo e ela está crescendo, ela está prosperando e eu preciso encontrar pessoas para poder formatar isso. Quando isso acontece, eu preciso entender dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa, se eu tenho alguém que se dispõe a se tornar líderes. E aqui algo importante, por quê? Hoje eu tenho percebido que eu tenho algumas empresas e eu tive experiências nesse sentido, de clientes meus que quiseram entregar para uma determinada pessoa, enfim, da estrutura, o papel ou a função de líder. O detalhe é que a pessoa foi entregue assim, agora você vai liderar determinado setor. E a pessoa, uau, maravilha, eu topo e tudo mais. Ok, então agora eu vou te fazer um curso e tudo mais para que você se torne uma pessoa líder. A pergunta é, o que essa pessoa sabe sobre liderança? Qual é o papel dela? O que ela precisa desenvolver? Aqui entra de novo a DRD, que nós falamos, né? Descrição de resultado e desempenho, se está claro para ela o que se espera dela,
se está claro o que ela precisa fazer, ou você constrói com ela essa mentalidade, porque a liderança não é um cargo, a liderança é um papel fundamental dentro da estrutura que precisa ser trabalhado as nossas ações, a nossa forma de pensar. Será que nós topamos nos tornar líderes ou não? Porque a liderança é você desenvolver outras pessoas, não é você mandar, não é você receber um cargo e dizer agora, uau, líder! Não. E esse exemplo que eu estou te trazendo, ele é muito claro com relação a isso, porque a pessoa assumiu o papel de líder e ela estava muito mais ajudando as pessoas, no sentido de eu vou facilitar para você, do que sentar com elas e dizer aquilo que elas precisavam ouvir para que elas se desenvolvessem. Então, essa pessoa muito mais sofria do que liderava. Então, quando ela era cobrada, nesse caso era cobrada mesmo, porque se esperava dela um determinado resultado e ela era cobrada. E ela sofria com isso. Então, volta e meia, ela se sentia pressionada, a saúde dela já estava reclamando, né? Dores de cabeça e tudo mais, que é aquilo quando o nosso nível de estresse, de ansiedade, ela sobe num determinado patamar. Por quê? Porque é um preço que nós pagamos quando nós assumimos algo diferente. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu quero isso, eu quero me tornar uma líder, eu quero passar para um próximo nível. Certo. Você está disposta a pagar o preço que isso vai exigir de você? Em se desenvolver e se relacionar com outras pessoas, aprender coisas diferentes, estar enfrentando tudo aquilo que o desafio requer? Eu tô. Ok, então você já sabe que você vai estar se preocupando, você vai estar se estressando, você vai estar tendo que absorver várias coisas que você não acontece hoje. Agora, se você topar, se segue. Maravilha. Agora, vem cá, tem situações em que tem pessoas que dentro da minha estrutura elas estão tão bem, mas tão bem que se eu não encontrar algo para elas, o mercado vem e busca elas. Então, é o meu papel como gestor, como líder, como você preferir receber isso, eu encontrar algo para que essa pessoa se sinta mais valorizada dentro da estrutura, porque senão liderança hoje é um papel ou é uma função que o mercado está precisando muito, muito e muito. Então, como você me perguntou, como formar líderes? Primeiro, entenda se você tem algo para entregar para que essa pessoa assuma seu papel de liderança. E segundo, se tiver, você precisa formar essa pessoa para ela se tornar líder. Então, desenvolver papéis, falar aquilo que ela precisa ouvir e não sempre aquilo que ela quer ouvir. E você precisa gerar um nível de confiança que ela possa receber esse papel de liderança como algo valioso e não como uma obrigação. Legal. Isso foi claro? Sim, foi sim. Fábio, e uma outra coisa que a gente vê acontecer muito, é um problema grande hoje dentro das empresas, referente à rotatividade, alta rotatividade. A gente sabe que isso é um grande problema e que nos afasta, né, de também conseguir dar o próximo passo, porque daí o empresário fica ali batendo na mesma tecla, tendo que ensinar tudo de novo. O que a gente pode fazer hoje para estar diminuindo, né, essa rotatividade? Sim. Camila, uma coisa que eu percebo muito é quando se tem um plano claro para cada pessoa. Alguns dias atrás, uma empresa que eu estou atendendo, fui contratada uma pessoa e essa pessoa para um cargo inicial. E essa pessoa tinha assumido um papel de gerência antes. E quando eu fui para questionar, eu digo, gente, vamos tomar cuidado porque, afinal de contas, por que ela está aceitando isso nesse momento? E eu fui conversar com ela. Eu perguntei para ela, vem cá, a famosa pergunta dos 5 anos. O que você quer para você daqui a 5 anos? E essa pessoa me disse, olha, Fábio, neste momento eu tô com a minha casa, eu tô com o meu carro, tá bom. Então, tá tudo bem para você, isso que você tá me falando? Não, para mim tá tudo bem, então, ok. Agora vem cá, as pessoas que estão conosco, o que elas querem para elas? Você quer ver? Tem um empresário, uma vez eu estava conversando com ele, e que ele era dono de um supermercado. Ele era tão hábil em despertar o interesse das pessoas que ele conversava com as pessoas e ele começava a fazer com que elas enxergassem o sonho delas. Casa, terreno, carro, enfim. E ele chegava, ele tinha essa habilidade de chegar para elas e dizer assim, você quer aquele terreno? Bom, aquele terreno é teu.
ele já é teu. Agora vamos buscar com o trabalho e tal. Ele despertava isso nelas. E tinha uma pessoa da alta confiança dessa empresa, enfim, que ele recebeu proposta de pelo menos 3 outras grandes redes de mercado. E a resposta dele sempre era não. Então, mas por que você não quer? Não, porque o meu sonho está dentro desta empresa. Então, o que a gente tem entregue para as pessoas que estão conosco para que elas possam ter um motivo de permanecer conosco? Porque existe o fator dinheiro. As pessoas querem ganhar mais. Sim, todos nós queremos, né? Afinal de contas. Agora, o que fora o dinheiro eu estou entregando? O que eu estou mostrando para ela que ela é capaz de alcançar dentro da minha empresa? Talvez essa pessoa entre lá e você pergunte o que você almeja aqui para dentro. Talvez ela não almeja nada e você possa ajudar ela. Esse é o nosso papel de liderança. A gestão eu vou acompanhar os números se estão acontecendo. Agora, hoje, quando eu começo a trabalhar com as empresas, por isso que hoje eu trabalho pessoas e negócios. Por quê? Primeiro as pessoas. O que essas pessoas querem para elas? À medida em que elas têm essa clareza, olhando empresa acoplando as pessoas, o resultado, o número, vai ser o resultado daquilo que elas vão fazer, mas não o motivo. Agora, a maioria das empresas que eu vejo hoje, elas contratam as pessoas, a partir de agora você vai executar isso, o teu salário é tanto, e vai. Tá, mas e qual é a atenção, o que você mostrou para elas? Não, eu só tenho que trabalhar. Então, outra empresa vem do lado, vem com mostra algo diferente, paga o famoso pagar 100, 200 reais a mais, e a outra pessoa vai. Porque, afinal de contas, por que motivo eu vou ficar aqui se eu sou só mais um dentro da empresa? Um exemplo prático, tem uma pessoa que eu conheço que ela trabalhou vou fazer um período, 10 anos, dentro de uma empresa, ganhando um bom salário. E uma outra empresa do ramo ofereceu uma proposta para ela iniciar ganhando metade do salário que ela ganhava. Com proposta de crescimento para ela chegar num determinado patamar, se desenvolvendo e tudo mais. Essa pessoa pediu demissão e foi trabalhar lá. Eu perguntei para ela, vem cá, por que você fez isso? Fábio, porque primeiro, aonde eu estou trabalhando hoje eu me sinto muito bem. Então, peraí, qual é o ambiente que eu estou trabalhando dentro da minha empresa para que as pessoas fiquem? É o primeiro ponto. Segundo, que motivo eu estou entregando para que elas não queiram sair? Não é verdade? Uhum. Porque as pessoas, elas não abandonam a empresa, elas abandonam os seus líderes. Né? Então, se eu não estou me sentindo bem, por que eu vou ficar? Não sei se eu respondi. Sim, muito bom. E como que a gente faz, então, hoje, para a gente estar dando mais autonomia para o nosso time, mas sem perder o controle? Fantástico. Tem uma frase que vem lá de um livro de Dale Carnegie que chama assim: aprenda a organizar, delegar e supervisionar. O que eu entendo sobre isso? Como nós falamos sobre a DRD, que tem lá qual é o teu papel dentro da estrutura, teu trabalho estará bem feito quando você entregar quais resultados, o que você precisa fazer para que esses resultados aconteçam. Então, quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Essa é uma ferramenta fantástica de acompanhamento. Então, muitos empresários, muitos gestores, líderes, enfim, eles fazem muito bem o organizar e delegar e esquecem de supervisionar. O que é o supervisionar? É o famoso cobrar, de uma forma mais polida, eu diria. Essa ferramenta de RD, no início, eu recomendo acompanhamento a cada 15 dias. Depois você traz para um mês. Camila, vem cá, você vai ter tua DRD aqui, eu vou ter a minha. Você está executando você está fazendo aquilo que nós combinamos? E numa conversa assim como eu e você estamos falando. Por quê? Porque afinal de contas, o que é liderança? Eu preciso te desenvolver. Se você estiver disposta, eu quero te desenvolver. Então, como é que eu vou te acompanhar? Se você não está conseguindo fazer, o que eu preciso te apoiar? O que você precisa de mim para que isso aconteça? Então, eu estou te dando autonomia até que isso se torne uma autoridade para você. Como assim? Qual é a diferença de um para o outro? Autonomia é quando você faz até determinado ponto. Por exemplo, fechar um negócio. Se você tem a autoridade de fechar um negócio, de vender, você
faz o processo todo do início ao fim, e o que você fizer, se você fechar o negócio, talvez dar algum desconto ou algo assim, está dentro de uma faixa em que você tem autoridade. Eu não preciso me envolver com isso. Agora, autonomia, você tem todo o poder até que eu valide isso. Então, quer dizer que você não tem autoridade, você tem autonomia, né? Então, quando se fala em autonomia, eu vou te desenvolver até que eu possa dizer assim, Camila, agora que nós já trabalhamos e está claro para você, a partir de agora, você está autorizado a fazer isso. E está tudo certo. Então, quando eu consigo acompanhar dessa forma, que tem um documento que a gente tem a mesma ideia e que eu possa acompanhar você nisso, então eu tenho subsídio para te acompanhar e você já sabe o que precisa ser feito. E como eu vou comunicar para você que eu vou estar te acompanhando, então não existe surpresa nenhuma. Você sabe que eu vou estar te acompanhando e você sabe o que eu vou estar acompanhando você. Então a comunicação fica transparente. Muito bom. Ô Fábio, e conta pra gente então o que é a cultura organizacional e como que a gente faz para criar uma cultura forte dentro de um pequeno negócio. Fantástico. Sabe que a cultura é um dos fatores fundamentais que tem para qualquer nível de negócio, para qualquer tamanho. Bom, vem cá. Qual é a cultura que dá certo? É aquela cultura que tem uma clareza na comunicação do que é a empresa. Missão, visão, valores da empresa, como isso está comunicado para a estrutura, o quanto hoje o dono da empresa ele é centralizador ou não, o quanto ele confia na estrutura. Uma das coisas que eu procuro transmitir muito nas empresas em que eu acompanho. O que está claro para os principais pilares da empresa? Eu digo os principais pilares, Camila, 3 principais, sejam comercial, administrativo e os suprimentos ou produção, certo? Esses 3 pilares eles precisam se conversar, porque os 3 são a engrenagem do motor da empresa. Então, a cultura da empresa, quando ela está alinhada, os 3 setores eles procuram se conversar pelo menos uma vez por semana, na segunda-feira de manhã. O que nós vamos trabalhar essa semana? Como é que vai ser a semana? E recomendo mais, quando isso está alinhado, é uma reunião de no máximo 15 minutos, quando eles estão alinhadinhos. Tem alguma novidade? Não tem? Bacana, um vai conversando com o outro e cada um sabe da sua responsabilidade. Lá na sexta-feira, o que deu certo durante a semana, o que não deu certo. E tudo isso olhando para a visão da empresa. Sempre o foco é o que a empresa quer ser, o que ela se tornará daqui a 5, 10 anos. Qual é a missão da empresa? Quando está toda a comunicação e todo o trabalho alinhado nesse contexto, a cultura da empresa está ok. Tem uma empresa que eu estou trabalhando e que a gente realinhou isso e que estava invertido um pouquinho, missão e visão, que alguns dias atrás eu perguntei, onde é que está o banner, que foi impresso no banner, coisa mais linda do mundo, onde é que está isso? Eu até hoje não sei onde é que está. Daí, tá claro? Não, Fábio, tá claro. Tá claro para quem? Eu comecei a perguntar, qual é a missão da empresa? Não, eu sei que é. Quero saber qual que é a missão. Vem cá, qual é a visão da empresa? Quais são os valores que a empresa não negocia? E as pessoas não sabem dizer. Então quer dizer que não está claro. Não, mas a empresa está indo bem. Eu sei que está indo bem. Tudo que nós estamos falando aqui, Camila, nós não estamos falando que as empresas elas são fracassadas por falta disso. Não. Eu vejo empresas hoje com 10 anos, mais do que isso, que são empresas gigantes. Por quê? Porque para se manter no mercado por tanto tempo, já tem um mérito incrível. São apenas ajustes que podem fazer com que elas vão para um próximo nível. Agora, quando esses ajustes eles não estão acontecendo, como é que eles vão avançar no próximo nível se a comunicação ainda tem ruídos na comunicação, não é mesmo? Sim. Então, é disso que a gente fala. E quando a gente fala, principalmente, vamos falar assim, com relação à rede de restaurantes. Por que tem algumas empresas hoje, alguns restaurantes que a gente percebe que tem muitas pessoas trabalhando dentro dessa empresa e que a coisa flui? Assim como tem experiências negativas também. Alguns dias atrás eu tive numa outra empresa, também não posso falar o nome, que eu tive com a minha família e é uma empresa que eu não volto mais. Por quê? Porque eu entendi qual é a cultura daquela empresa. A cultura daquela empresa é fazer com que gire pessoas,
fazer com que é um nível de pessoas que vai lá, porque eu cheguei lá, eu fui tratado bem, ok? Mas chegou no final, por exemplo, eu com o meu filho lá, normalmente é metade do valor que eu pagaria para ele por 9 anos. Daí a pessoa que foi acertar comigo lá, não, ele paga inteiro. Eu digo, tá, mas ele tem 9 anos, tem o documento dele? Eu digo, meu amigo, olha para ele, eu preciso te entregar um documento. Sendo que nas outras empresas que eu vou, nos outros restaurantes que eu vou do mesmo ramo, eles olham e não tem problema nenhum, porque já sabem. Então a cultura da empresa é diferente daquelas que nós queremos frequentar. E tá tudo bem. Se para a empresa, se para eles isso é valioso, para mim também é valioso eu sair me sentindo bem dali. Além de que o que eu via lá dentro da própria cozinha eram coisas que para mim não tinha valia. Então é de um nicho de pessoas e tá tudo certo, porque se a empresa está prosperando é porque tem já o nicho certo. Sim. Que é um outro fator olhando para a cultura também, Camila. Qual é o nicho de pessoas que eu quero atender? E eu já vou selecionando a partir daí também. Por quê? Quando eu falo sobre nicho de pessoas, eu começo a olhar assim, vem cá, qual é o grupo de clientes, o nicho de clientes que eu quero atender? São pessoas que querem velocidade no atendimento, são pessoas que estão aqui por conta do custo daquilo que eu vendo, ou são pessoas que prezam por qualidade, então eles não se importam em pagar a mais por aquilo que eu estou entregando. Então, se eu tenho clareza disso, que é uma outra coisa que eu inicio dentro das empresas olhando, é porque a gente precisa adaptar toda a estrutura da empresa para uma desses 3 fatores aqui. Porque daí a equipe tem que estar preparada, o meu produto tem que estar preparado, tudo aquilo que eu vou fazer precisa estar preparado para entregar para esse nicho de pessoa. Faz parte da cultura da empresa. Muito bom, Fábio. E diz aí para o pessoal, teria alguma mensagem que tu gostaria de deixar para aquele empreendedor que está nos escutando agora, né? E que ele sente que ele está estagnado, mas ele quer mudar de vida, né? Sim. Tenho sim, Camila. Eu acredito que a mensagem mais importante que eu posso dizer é: entenda o que você quer, entenda qual é o objetivo, qual é a meta, qual é a visão que você tem da tua empresa, qual é o endereço que você quer botar no GPS. Porque se você não sabe para onde que você está indo, para onde você vai? Acredito que esse é o principal fator que pode nos levar a um próximo nível. Fábio, como as pessoas podem fazer para te encontrar e contratar o teu serviço? Perfeito. Meu Instagram, @FabioIudes, e no meu telefone, 51991949352. Será um prazer imenso poder contribuir para quem está assistindo e para quem quer organizar a sua empresa olhando para pessoas e processos. E aqui a gente trouxe uma lembrancinha. Muito obrigado por participar do nosso pod. Muito obrigado. Tenho certeza que foi muito útil e valioso para os nossos ouvintes aqui hoje. E se esse podcast fez sentido para você, já deixa o seu like e se inscreva no canal, que todos os meses nós temos pods fresquinhos aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo.